E aí, galera que assistiu o nosso canal, aqui quem fala é Carlinhos Senegal e eu estou com... Renato Carneiro. E a gente vai falar nada mais, nada menos do que captação de recursos, gestão de projetos, só que nesse quadro a gente está respondendo perguntas. Então, se você quer a sua pergunta respondida aqui, manda a sua pergunta aqui nos comentários ou no direct do meu Instagram, que você vai ter a sua pergunta respondida. A pergunta é a seguinte, Renato: qual conteúdo devo criar para engajar um público? Eu acredito que essa pergunta seja no caso do Instagram, né? Você criar um conteúdo que engaje no Instagram. Mas eu vou falar de repente de rede social de uma forma geral. E tem umas dúvidas, Carlinhos, que eu acho que é bom tu também ajudar a gente nesse processo. Principalmente o que é que a pessoa deve tratar por engajamento, porque existem formas diferentes de engajamento, e eu sei que tu és especialista nisso. Nessa questão de definição de público também é importante, e Isso os é tipos de importante. conteúdo. Eu acho que aí é Renato tudo. tocou num assunto muito bom. Público. Primeira coisa que você deve estabelecer, talvez no seu Instagram já tenha um público, ou no seu YouTube, ou no seu WhatsApp, qualquer rede social, Facebook, LinkedIn, você tem um público. 500 pessoas, 1000 pessoas. Gente, primeira coisa, não subestima essas pessoas. 1000 pessoas é muita gente. Tem gente que faz assim, eu fiz um vídeo, só deu 100 views. Eu já dei aula para 3 pessoas, então E aí ele falou 1.000 pessoas é muita gente, que é o que tem lá no meu. é o que tem lá no dele. Renato agora tá bombando nas redes sociais, aí vai começar forte. Mas vamos lá. Primeira coisa, definir o público. E aí, se você já tem uma audiência, você tem pessoas seguindo, você já sabe qual é o público. Se você olhar lá os insights do seu Instagram, do seu Facebook, do seu YouTube, vai estar lá o que é importante. Vai estar lá gênero, quantos homens, quantas mulheres tem. Vai estar lá idade, faixa etária, tá? Vai estar lá também Região, né? região. A gente está falando de região, gente, porque o Brasil é um continente. É um continente. Então, assim, região. Então, você já tem ali um público. No caso, eu sou evangélico. Então, eu falo muito da igreja, de Bíblia, de Jesus, de projetos sociais cristãos, missionários. Então, o meu público pode ser majoritariamente evangélico. Como tem cristãos, por exemplo, o Renato é cristão também, mas ele não fala de cristianismo. Ele fala de captação, projeto. Então ele nicha dentro do segmento que ele atua. Como eu fui missionário há muito tempo, eu falo também de missão. Eu abro um pouco mais. Então, beleza. Se o público ele é cristão, cara, você pode entregar conteúdos cristãos. Sim, e entender que esse trabalho, essa oferta que você vai fazer, ela serve muito porque às vezes, Carlinhos, quem trabalha em projeto social acha que aquele conteúdo, aquele conhecimento serve apenas para quem é vulnerável. Mas dependendo da modulação, da forma como você vai organizar, ele serve para qualquer pessoa. Então Exato. você usa a rede social para fazer essas entregas também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que se você tem um público que são gestores de projetos, que eu acho que a maior parte das pessoas que te seguem deve mexer com isso, É gestor de projetos e família só. família. O que é que acontece? Eu vou desenvolver conteúdos que alimentem essas pessoas, Sim. tá? Mas, por exemplo, o Renato é um cara, eu vou falar dele porque a gente tava falando sobre isso, né? Sobre o teu arquétipo. É o que a gente chama de arquétipo. Vou chamar de persona, que é praticamente a mesma coisa, mas é o personagem que você vê na internet. Ele é psicólogo, ele é cristão e ele é um captador de recursos. Ele é pai, ele é filho, ele é marido, veja só, ele é empresário. Então, isso é a persona dele é isso. Normalmente, a gente atrai a persona do público de acordo com o que a gente é e a gente fala. Então, tem pessoas me seguindo porque elas gostam de missões, elas gostam da palavra de Deus, né? Então, se eu começo a falar de futebol, eu estou quebrando a persona. Então, eu posso fazer um vídeo hoje que deu 10 mil, outro que deu 25 mil. Se eu faço esse de futebol, não vai engajar. Agora, eu posso usar o futebol para falar sobre o meu conteúdo. Esses dias eu fiz um vídeo na época que o Barcelona patrocinava a Unicef. E o Messi tirou uma foto dando um banho numa criança. Uma criança, né, humilde e tal, com a mãe. E hoje
eu vi uma foto de Messi com essa criança. E essa criança é Lamine Yamal, que é a maior promessa do futebol mundial hoje. Já é, eu acho que é um dos jogadores mais caros do planeta. E o moleque é criança ainda. Tem o quê? 18 anos de muito idade. novo. É muito novo. Então veja só, como eu criei um conteúdo conectando uma paixão mundial com um segmento que é o meu. Eu fiz esse react e estourou na internet. Então eu posso mudar, eu posso trazer algo. Por exemplo, eu fiz um conteúdo um dia desse tomando café. E eu comecei falando assim: se você tira o açúcar do café, você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu comecei com um gatilho ligado a uma paixão nacional. O Brasil é um dos maiores ou o maior produtor de café do planeta. Então a gente consome muito café e o café é uma paixão hoje mundial. Sim. Toda cultura no mundo hoje praticamente consome café. Primeiro, eu tenho que entender quem é o público-alvo. Eu acho que é um excelente começo. Para quem você está falando, com quem é que você quer falar, quem é que você quer atrair. Acho que essa é uma estratégia muito legal assim para você começar, porque eu sou o cara do planejamento, né? Isso. Então, toda ação ela tem que ser intencional e essa ação intencional ela tem que vir a partir de um desenho dessas metas e desses objetivos. Então, se você já sabe, se você estabelecer uma meta, um objetivo de uma pessoa específica que você quer conversar, você tem que entender sobre o que é que ela consome, o que é que Exato. interessa a ela. Exato. Se você vai estar vendendo cachorro-quente americano para afegão, Não, e pode uma não das emplacar. coisas, quando você faz o conteúdo na internet, você vai ver, esse vídeo meu aqui deu 2.000, deu 3.000, e esse aqui deu só 200. Significa que esse público que você tem gosta de um tipo de vídeo. Exatamente. Então, assim, é uma das coisas que eu aprendi com o Whindersson Nunes, que é um humorista brasileiro. Ele disse: as pessoas me viam dançando com uma dentadura na boca e uma peruca loura. Eu não gosto de fazer aquilo, mas é o que as pessoas gostam de ver. Então você mais ou menos vai com um termômetro vendo o que o seu público gosta. E claro que não estou falando para você fazer conteúdo ilícito, algo errado, algo que você não esteja de acordo com os seus códigos éticos, padrões morais. Mas se o pessoal gosta, por exemplo, agora está uma tendência grande de react, que é aqueles vídeos que eu apareço embaixo e eu reajo a alguma coisa em cima. Primeiro porque retém muito. Porque você está falando e está aparecendo um vídeo ali em cima. Isso é uma tendência. Amanhã isso pode nem engajar mais. Mas então eu uso essa tendência para reter. Enquanto tá tendo resultado, né? Enquanto está tendo um resultado. Já já isso pode mudar. As tendências mudam e você continua seguindo uma tendência, mas trazendo a sua mensagem, trazendo o seu conteúdo. Então, definição de público, primeira coisa. Talvez os primeiros vídeos não dê tanto engajamento e tal, mas continua. A internet tem que fazer. Isso aí eu já aprendi. O lance é a persistência, né? É continuar fazendo, claro, tentando formas diferentes de fazer a entrega, fazendo os testes com relação à tua audiência, como o Carlinhos bem falou, que certamente você vai ter resultados interessantes aí para avaliar depois de um período, né? Outra coisa, engajar o público. Cara, engajamento, ele não é quantidade de views. Então, às vezes, eu tenho vídeos com 1 milhão e poucos views, outro no TikTok com 4 milhões e meio. Eu não fiz uma venda. Eu tenho vídeo com 1.000 views e eu fiz uma venda. Eu fechei um contrato. Então, falando de venda, falando de resultado financeiro, isso não tem muita importância. Eu tenho vídeos pequenos que as pessoas viram e disseram: eu quero apadrinhar uma criança, eu quero fazer uma doação. Então, é muito importante que você também não fique atrás pensando, porque eu sei que isso mexe com a autoestima das pessoas, até mesmo porque você teve um trabalho para fazer o vídeo. Né? Sim. Então, quanto mais views, quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos, mas é bom você ter métricas que vão além disso, né? Exato. Essas métricas são importantes, mas, por exemplo, eu tenho 1.000 seguidores no Instagram. E a gente fez um lançamento durante a pandemia de uma mentoria que durava o período de 2 meses aproximadamente. E a gente só anunciou essa mentoria para 10 pessoas. Que a gente selecionou no Instagram. De 10 pessoas, 9 compraram. Aí, num público muito pequeno, na época não era nem 1.000. Viraram 1.000 agora, mas era 700 e poucas pessoas. E num público muito pequeno, em 10 pessoas que a gente escolheu aleatoriamente de projetos sociais, 9 compraram o produto. Então, o engajamento foi altíssimo. Exato. Mas se eu fosse levar em consideração os views e as curtidas no Instagram, eu teria nada. Porque
enfim, não era nem um produto que tinha sido anunciado lá. Então, ter essas métricas sobre resultado que vão além do que o Instagram já entrega é importante para manter você focado ali também, né? Então, público, tá? Você observar as métricas, ter paciência, né, para É, crescer. Quando eu uso a palavra engajamento, o Instagram ele tem pelo menos três funcionalidades distintas. Uma é o Stories, a outra é o Reels e a outra é o que a gente chama de feed, apesar dos Reels estar dentro do feed. Os Stories só aparece, gente, ouçam isso, só aparece para quem segue você. Então, se você posta uma coisa no feed e compartilha no Stories, você não está fazendo nada. jogou a poeira para cima. Jogou a poeira para cima. Porque outra coisa, atualmente, hoje, nesse momento, é dia 17 de julho de 2025, o algoritmo não gosta disso. Então faça um teste, poste um stories e depois reposte alguma coisa no seu feed. Você vai ver que vai cair todo o engajamento, porque o algoritmo da Meta não gosta de gente preguiçosa. Você teve preguiça, ele tem preguiça para entregar o seu conteúdo. Então, stories, abra o stories e converse com o seu público. Comece os stories dizendo, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo. Gere curiosidade. Use os gatilhos mentais Usa a um teu favor, né? gatilho, Olha, se você fizer isso, isso pode transformar o seu projeto, enfim, algo no seu segmento e conta uma história. Ontem mesmo eu falei sobre dislexia, a dificuldade que eu tenho. Eu comprei uma garrafa e veio duas. Aí eu disse, o cara errou. Não, eu errei na compra por causa da minha dislexia. Mas isso é uma coisa que conecta, porque outras pessoas podem ter esse mesmo problema. Sim, Não sim. fique só falando de vantagem, ou se você é um projeto social só pedindo dinheiro, não faça isso. Porque também, quando você fala de uma dificuldade, um desafio, isso engaja também, porque gera empatia. Então, o Reels, que são aqueles videozinhos maiores, para que eles servem? Eles servem para atrair seguidores. Se você olhar lá no Insight, você vai ver que tem muito mais seguidores, muito mais gente de fora vendo do que seguidores. Só que qual é o grande problema? Quando você faz um vídeo de captação e muita gente compartilha, ele vai entregar um pouco mais. Só que o cara vem para o seu perfil, se ele encontra tudo bagunçado e ele não vê mais conteúdo sobre aquele segmento, ele Vai sai. embora. E não volta mais, né? Não volta mais, e se alguns seguidores, se várias pessoas saem, fazem esse arrodeio e saem, o algoritmo bota você numa lista de rejeição muito grande. Seu perfil para de crescer. Então, o Reels, ele é para contar história. Os 3 primeiros segundos do Reels é importante. Você precisa começar com uma pergunta. A pessoa precisa ficar no vídeo. Quando você fica 3 segundos em qualquer vídeo, você vai para um outro patamar de distribuição. Então você vai ver que. Então não começa dando bom dia. Meu nome é fulano de tal. Não começa fazendo uma pergunta, tá? Se você quer saber mais sobre gatilhos mentais, cara, vai no chat GPT e bota lá, me dê dica de 10 gatilhos mentais para começar rios no Instagram. Ele vai dar para você. Ele entrega. Vou nem prometer isso aqui na descrição, não, para você aprender a usar a inteligência artificial a seu favor, tá? Muito simples. Cara, é isso. O Reels é importante você fazer e sempre fazer. E o terceiro ponto é o feed. O feed, você pode postar um vídeo acima de 1 minuto e meio. Eu não aconselho você fazer isso, porque ele não vai entregar muito. Ou se você for muito bom, aí ele entrega. Isso é uma história Uma muito história legal. cheia de gatilhos e o cara ficar amarrado. Mas o feed, se você faz uma fotografia, não precisa nem ser tão boa a fotografia, mas o texto tem que ser perfeito. Sim, sim. O texto tem que ser perfeito. Porque é o link das duas coisas. Eu tô pegando uma carona aqui na pergunta de vocês para aprender muito com o Carlinhos também, viu? Manda aí. É um link das duas coisas, né, Carlinhos? A rede social é uma forma de entreter as pessoas, de formar, de promover conhecimento, mas que tem que ter muita qualidade. Então, Exato. o cuidado mínimo sobre qual é a legenda que você vai escrever, colocar uma foto bem feita, enfim, Exato, exato. que pelo menos cuide minimamente ali dos Da princípios sua estética, né? Do seu da estética, rosto. eu acho que vai realmente fomentar o resultado, né? Eu acho que
termina ajudando demais nisso. E tem uma informação que eu acho muito legal, que é assim, as pessoas precisam realmente definir essa dinâmica de que tipo de engajamento elas vão buscar e não se preocuparem tanto com os digitais influencers que fazem coisas Isso. que a gente não faria, porque aquele engajamento que eles têm, aquele público que segue a eles, não é o que você está procurando. É exato. Então, às vezes eu vejo umas forçações de barra aí, a pessoa, sei lá, começa a fazer dancinha no TikTok, começa a fazer coisas e não é esse o objetivo, não é isso que ela está procurando, não é isso que ela está buscando. Então fica aí com um alerta Fica com para não alerta. cair na tentação de buscar o like, a curtida e o comentário pelo like. Porque não é isso que se busca. Eu Né? acho para você que desenvolve projeto social, e se você é um projeto social, traz história, né? É isso. História converte muito. História, as pessoas amam uma boa história. História faz a gente sentir. História, na verdade, também apresenta o nosso trabalho, né? Sim. O sim, nosso sim. trabalho, o trabalho está dando certo, é uma prova social. E, história, e assim, como o Carlinhos bem falou, não se preocupe em só contar a história de sucesso. A história que você vai contar, por que você escolheu ela, é muito mais importante do que se foi um sucesso ou se não foi. Então tem que estar, como eu falei, tem que ser intencional, tem que fazer parte de uma estratégia. Então, eu escolhi essa história aqui porque ela fala sobre a importância do nosso trabalho. Aqui, a gente não estava tão estruturado quanto está hoje. Contando a história da comunidade, Exato, o significado do nome, também é muito bom. cultura, né? Características da comunidade. E o feed também serve para educar, né? Muito. Você vai ver lá através dos carrosséis. O carrossel hoje ele não dá nem tanto engajamento, mas ele serve para educar. Então, o feed, ele não é muito para atrair gente de fora. Ele é para atrair, alimentar pessoas que estão dentro. Então, os stories é para conectar, o Reels é para trazer gente e o feed é para alimentar, para ensinar. Então, E a gente tá vendo um movimento bem interessante, Carlinhos, no feed da juventude, né? De feed zero, né? Eu feed esqueci até zero. o nome como é. Não, meu filho mais novo não posta nada. No feed não tem nada. O meu mais velho posta pouco. Então, assim, muita gente tira uma foto, não escreve nada, bota lá só por botar. É melhor não botar, porque não vai funcionar. Não vai dar o engajamento certo. Então, conexão, stories, atrair seguidores, reels e ensinar, educar, trazer uma história, o feed, né? Guarda essas 3 dicas aí que a gente tá trazendo para você. Acho que ela merece um like já. Merece Essas demais. 3, porque essas dicas aqui, gente, elas estão dentro da nossa formação de captação de recursos através das redes sociais. E a gente está trazendo, vou falar baixinho aqui, a gente está trazendo para vocês aqui gratuitamente. Deixa o teu like, porque aí, quando você deixa o like, o conteúdo da gente aparece para muito mais pessoas vão captar e muito mais pessoas vão ser impactadas através desse like. Então, assim, conexão, stories, reels, atração, ganhar seguidores. Eu tive um vídeo do mês retrasado que eu ganhei 6 mil seguidores. Um único vídeo. Se você for lá no meu perfil, Carlinhos Senegal, é o que está fixado agora lá, você vai ver. 1.100.000, eu ganhei 6 mil seguidores. E o feed educar, trazer pessoas... trazer pessoas para dentro do seu ecossistema. Porque às vezes a pessoa segue, mas ela não sabe quem é você, não sabe o que você faz. Ou se receber uma dica sua, gente, a reciprocidade é o gatilho mais importante para a captação. A gente pode falar um vídeo somente sobre gatilhos, mas hoje a gente queria responder aqui a pergunta desse cidadão: qual conteúdo devo criar para engajar um público? Tá aí respondido. Deixa teu like. Se não segue o canal, segue. Aperta o sininho, tá? Se inscreve no canal, aperta o sininho. Deixa a pergunta no comentário, né, Renato? Isso, manda a tua pergunta. A gente vai ter, se for uma dúvida que eu tenha também, eu vou curtir lá para reforçar. Para a gente seguir junto nesse processo de desenvolvimento. E se você amou esse conteúdo, aprendeu com a gente, compartilha com a tua equipe de captação. Isso. Porque assim, gente, conteúdo tá aqui, tá de graça para vocês, né? A gente tem uma comunidade, a comunidade Propaga, a comunidade Projeto Social Academy, você pode fazer parte.
Tem aqui o nosso WhatsApp, entre em contato, fala com o nosso suporte, mas não tem desculpa para você que hoje está dizendo assim, não tenho dinheiro para participar da comunidade e tal. Não tem. Vem aqui aprender, captar recursos com o que a gente ensina e depois você vem fazer parte do nosso ecossistema Propaga. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.